Shalom, shalom, amados. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia, amém? Glória a Deus. Shalom, bom dia. Aleluia, graças a Deus. Tu és santo, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, que o Espírito Santo de Deus venha e abra os olhos do nosso entendimento, Pai, como tu dizes na tua palavra. Que os olhos do nosso coração, Senhor, sejam abertos, nós possamos entender Sim, qual é a Jesus. altura, a profundidade, a largura, Senhor, Glória a desse Deus. amor, o cumprimento desse amor, ó Pai, Sim, e Pai. assim manifestarmos em Ti. Para louvor da tua glória, somos o teu povo e precisamos de ti, papai. Glórias ao teu Vem com nome, o fogo, Jesus. com o fogo, com o peso da tua presença, Pai Sim, querido, Pai. para que em nós haja temor, haja graça, haja Sim, Pai, em nome de verdadeiramente Jesus. corações quebrantados, Senhor, porque sem ti nada poderemos fazer, Pai. Sim, E queremos, ó Rei da Glória, essa realidade em nós, em Senhor, nome de de não Jesus. simplesmente sabermos que sem ti nada podemos fazer, mas começarmos a chamar o Senhor para Sim, fazermos Pai, todas as coisas junto contigo. em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Nos ajuda, Pai, nos guarda e nos blinda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Ontem nós estávamos acabando de falar a respeito da servidão, da dura servidão, trouxemos ali algumas palavras em relação àquilo que Leviatã quer fazer contra nós, não é? E nós precisamos entender quais são as estruturas para irmos desmanchando diante do nosso adversário para atacarmos os reais problemas que seguram a nossa alma. Então, amados, entendemos sim que os traumas, meu ouvido tá. Ai, meu Deus. Nós entendemos sim que os traumas às vezes podem criar fortalezas muito tremendas ao nosso redor. E assim como está escrito lá em 2 aos Coríntios, o Senhor fala que é para levarmos o nosso pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Só que para isso, amados, nós precisamos primeiro destruir esses argumentos que se levantam contra as verdades do Senhor. Ali, fortalezas, às vezes quer dizer baluarte, quer dizer um lugar onde o adversário não apenas protege, mas também ataca a realidade da palavra de Deus. E isso acontece quando nós estamos assim, debaixo do domínio do adversário, onde ele quer chegar e trazer para nós aquilo que é a sua impressão, as suas realidades. Porque nós precisamos entender, amados, que a realidade dessa terra, ainda que elas sejam muito palpáveis, muito reais, verdadeiramente, elas estão diante dos nossos olhos, e isso faz com que nós nos tornemos muitas vezes incrédulos, ela não é a verdade. Nós precisamos entender isso. Às vezes, a realidade de um câncer, a realidade de um casamento desfeito, a realidade de acharmos que nós não servimos para nada, a realidade do fracasso, a realidade da desonra, nada disso, ela pode permanecer diante da palavra de Deus vivo. A verdadeira realidade para o Filho de Deus, para o crente, é a palavra de Deus. Só que como ela está nas dimensões espirituais, ela está dentro do nosso coração e às vezes não está manifestada diante dos nossos olhos, que às vezes estão ávidos para que essa realidade seja palpável, então o que acontece? Nós não acreditamos. Mas o Senhor está te chamando e me chamando para entrarmos nos lugares onde as dimensões daquilo que é real para Deus seja verdadeiramente a dimensão que venha nos reger. Em qual dimensão que estamos? Na realidade dessa terra, diante daquilo que está diante dos nossos olhos, ou nós estamos na realidade daquilo que Deus fala conosco, e os nossos ouvidos espirituais ouvem, discernimos e ficamos com aquilo que Deus está falando. Nós, em todo tempo, amados, como filhos de Deus, precisaremos decidir. E por isso estamos falando a respeito das estruturas que se formam ao nosso redor para que não recebamos a verdade eterna do Senhor a nosso respeito. Lembra que ontem nós falamos a respeito, meu esposo deu testemunho, shalom, shalom, irmã Delma. O meu esposo deu testemunho e falamos ali a respeito do que havia ao redor dele. Havia uma lama de orgulho para protegê-lo de uma fragilidade do seu coração. Qual era a fragilidade do coração dele? A orfandade. E às vezes, dentro de nós, o orgulho, ele está exatamente protegendo aquilo que Deus quer tratar. O que Deus queria tratar no coração dele, num primeiro momento. Claro que depois tem os desdobramentos disso tudo, coisas que Deus está tratando na alma dele. Só que Deus precisava bater nessa fortaleza do orgulho, até ele entender quem ele era na presença de Deus, ou seja, alguém que era passível de restauração e de mudança de mentalidade, e ele precisava se submeter à palavra de Deus para depois chegar àquele lugar onde ele falava. E poderia falar para Alexandre: Alexandre, você é órfão. Qual é a manifestação das fortalezas que vem contra a minha vida? Por passar por um problema grave de rejeição em todo o tempo, a figura de autoridade masculina ter sido figuras de autoridade, ou autoridade de uma maneira geral, ter sido muito
incisivas na rejeição em relação à minha vida, qual é a maior área a qual eu sempre tenho que tratar para que o Senhor não permita que eu fique debaixo dessas fortalezas? É a área da rejeição. Então, nós precisamos entender, amados, o nosso orgulho. Então, onde eu me revestia? Da autossuficiência. Então, já que todos me rejeitam, eu dou conta de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. E aí fui me afastando do meu esposo, ainda que estivesse com ele, pelejando a favor dele, buscando a salvação, buscando que o Senhor quebrasse a fortaleza, mas, ao mesmo tempo, eu levantei na minha vida as barreiras da autossuficiência. Deixa comigo que, como diz aí o povo, deixa comigo que eu se viro, não é? Mas o Senhor, Ele está trazendo para as nossas vidas algo que verdadeiramente possa arrancar todas as cascas de orgulho. Ele precisava tirar a barreira desse orgulho, chamado autossuficiência, para depois tratar o fundamento que havia no meu coração, chamado rejeição. Então, são coisas, amados, que nós precisamos colocar na presença de Deus de uma maneira muito clara. Senhor, onde estão as estruturas malignas que combatem a tua voz ao meu respeito? Porque aí, para tratar a minha rejeição, Deus precisaria falar para mim, você é aceita. Amém? Vamos ver aqui, o pastor Alexandre vai trazer algo. A igreja ela ficou muito tempo, né? Tá até hoje, na verdade, muito perdida a respeito do que nós estamos combatendo e de que lugar espiritual estamos combatendo. Sim. Na verdade, nós temos guerras espirituais e combatemos de lugares completamente errados. Verdade. Nós queremos combater guerras espirituais de lugares naturais ou até carnais. Verdade. E nós ficamos nos matando para fazer isso e não alcançamos nada. Verdade. Porque, na verdade, nós ficamos olhando muito para aquilo que a pastora falou no começo, para o câncer, o casamento que não está bem, para a conta negativa do banco, para as contas da segunda-feira, para o filho, para isso, para nossas vidas. O problema é que nós não damos aquele passito para trás. E tudo está lá atrás. Às vezes a gente conversa com as pessoas falam assim, pastor, mas tudo para vocês é espiritual? Sim. E eu falo, e tudo para você é carnal? Sim. É tudo espiritual. Sim, é tudo espiritual. Infelizmente ou felizmente, para quem quer aceitar ou não aceitar, tudo é espiritual. E esses dias eu ouvi o apóstolo falando algo que ele falou assim, eu não trato, quando a pessoa vem e fala assim, minha vida financeira é assim, eu trato a pessoa. E o que ele está explicando então? Vamos no ponto que vai resolver o problema. Não adianta a gente ficar orando aqui para que a vida, na parte de dinheiro, seja restaurada, se a pessoa não tem educação financeira, se a pessoa não aplica nenhum princípio da palavra em oferta, em honra a Deus, se ela tem uma vida toda bagunçada, se ela está ofertando em altares que estão trazendo destruição para a vida financeira dela, o que vai adiantar? Nós ficamos orando, restaura a vida financeira do fulano, do ciclano. Não vai adiantar nada. Porque nós estamos lutando num lugar natural contra algo que é espiritual. Então nós precisamos ver a raiz, qual é o problema, do que nós estamos sem educação financeiramente, do que nós estamos gastando aquilo que Deus nos deu como necessidade e temos gasto naquilo que nós queremos, depois tem a falta, aí nós reclamamos com Deus porque estamos sem dinheiro para pagar isso ou aquilo. Mas por que nós gastamos em algo que não era para gastar? Não era o momento para gastar. Então veio o dinheiro, veio a necessidade foi suprida, mas nós gastamos em outras coisas, como nós temos falado, e aí nós achamos que o nosso problema é financeiro, e o nosso problema não é financeiro. Verdade. O nosso problema é um problema de caráter, é um problema de controle, é um problema de fugirmos daquela aparência que nós queremos viver, porque no sábado à noite, os irmãos estão indo comer a pizza, e se eu não for, vai ficar chato. Chato é você ficar sem gás segunda-feira. Isso que é chato. Meu Deus. Deixar de ir para sua casa no sábado à noite, que você não tem dinheiro para comer pizza, irmãos, Deus abençoe, paz, hoje nós não vamos. Boa pizza para vocês. Vai para sua casa e come o que tiver lá, porque eu tenho certeza que vai ter comida. Mas aí a gente é o engraçadão, tem que fazer a gracinha, né, do sábado. Vamos fazer a gracinha do sábado hoje. Vamos para a pizzaria, vamos gastar duzentão na pizzaria. Aí segunda-feira, a amada esposa liga e fala, acabou o gás, amor. Tem dinheiro para comprar. Não tem limite do cartão para passar. Agora come bolacha. Entendeu? Deus não proveu. Estou com um problema financeiro, pastor, enorme. Não tem dinheiro para comprar um gás. Você não está com problema financeiro nenhum para comprar o seu gás. Você está suprido, tranquilo. Só não vai na pizzaria sábado quando você não tem dinheiro para isso. Acabou o problema. Está vendo como resolve? E é um passo atrás do que a gente está pensando.
E nós vamos morrer orando para que Deus resolva o nosso dinheiro para comprar o gás, quando na verdade nós temos que não comer a pizza do sábado. Ah, mas eu não posso comer a pizza? Pode, quando você tiver dinheiro. Quando você puder de verdade. Ah, eu não posso fazer? Pode, fazer o que você quiser. Você só não pode lançar mão daquilo que não é para você lançar mão, porque depois vai ter consequência. Ontem eu estava conversando com o irmãozinho que falou assim, negligências cobram um preço muito caro. Meu Deus, meu Deus. Negligências cobram um preço muito caro. Sim. E é uma verdade. Então nós somos negligentes com aquilo que está na nossa mão para aplicar no que Deus reservou para nós, aplicamos no lugar errado. Aí depois a gente olha, estamos com uma doença. Mas por que estamos com essa doença? Qual a origem dessa doença? Contra que espírito nós estamos lutando de verdade? Porque uma palavra pode gerar um câncer. E se nós não arrancarmos essa palavra no reino espiritual, vamos ficar aí com um monte de remédio, um monte de coisa, pode ser que dê certo, pode ser que não. Porque lá na alma está aquela palavra gritando aos teus ouvidos, aquela palavra do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, uma opinião sobre você mesmo. Nós temos falado que uma palavra são sementes, e as sementes geram. E ela pode gerar um câncer. Ela pode gerar uma prisão, ela pode gerar um pânico, uma síndrome de pânico, ela pode gerar um monte de coisa. E aí nós ficamos combatendo contra isso aqui fora, mas o problema está lá em cima. Então é espiritual. Então nós temos que entender e tirar os olhos desse negócio aqui e parar de conviver com os problemas e conviver mais com Cristo e falar, Senhor, onde está a raiz disso? Onde realmente está esse câncer? Precisamos achar a raiz desse câncer. Onde está esse problema financeiro? A raiz, você precisa achar. Onde está o problema? Eu precisava. Isso é uma coisa que eu brigava com ela um dia sim, o outro também. Raiz. Ele fala, tem que mudar para fazenda, você tem que plantar, o negócio é raiz, raiz, que raiz? Vamos orar, repreender esse câncer que acabou em nome de Jesus. Jesus já levou minhas enfermidades na cruz do Calvário, aleluia. Levou na cadeia. Aí tá lá a raiz. Hoje eu entendo isso. Jesus. Mas ela ficou com raiz a vida inteira. E eu combati a raiz. Que raiz? Para de raiz. Raiz meu pai punha na pinga lá para vender para os pingaiada, tinha lá na fazenda tem um monte de raiz de mandioca, raiz, tudo é raiz. Agora aqui espiritual não tem nada de raiz. Jesus já cortou todo o mal pela raiz. Aí já a gente espiritualiza, fala umas palavras bonitas e quer o resultado. Não vai acontecer nada. Verdade. Porque não estamos arrancando a raiz. Não estamos batendo realmente aonde está o problema. E nós ficamos sofrendo, sofrendo, sofrendo e nos arrastamos como estamos aí 20, 30 anos dentro do evangelho, um monte de área de fracasso estabelecida na nossa vida. Por quê? Porque estamos combatendo no lugar espiritual errado e estamos combatendo o problema errado. Estamos com armas naturais lutando contra coisas espirituais. Não vai acontecer nada. Amém? Amados, pegando o gancho aqui do pastor, eu estou falando para Deus, Deus, como vamos conectar toda a palavra? Deus é bom, não é? Hoje cedo, quando eu estava orando, o Senhor me deu algo que eu vi aqui escrevido na apostila para poder falar para a gente, não é trazer administração. Os princípios do principado. O apóstolo traz isso com muita propriedade, amém? Mas dentro disso que o meu esposo está falando, o pastor Alexandre está falando, a raiz, ela faz com que nós andemos nos princípios dos principados. Quem são os principados? São esses tronos que a gente, como intercessores, queremos combater, queremos desligar, queremos arrancar do trono de dentro do nosso coração. Deixa eu já aproveitar e fazer um gancho aqui. Onde temos autoridade contra Ateneia, Zeus e esses nomes todos da mitologia que o Senhor deu a graça de termos o entendimento que podemos sim lutar contra eles, de acordo com cada lugar onde eles estão alojados e de acordo com aquilo que Deus nos dá de autoridade sobre eles. Entenda, esses que estão por fora, nós vamos desligar, vamos cortar a influência, vamos quebrar a influência, vamos fazer essa parte, porque não temos autoridade sobre eles, porque eles estão verdadeiramente num lugar. Eu creio que nós podemos ir até principados, que é onde fala a raiz de amargura, o Efésios, capítulo 6. Até principados podemos ir no sentido de clamarmos a Deus e aquilo ser dissipado contra nós. Mas os tronos, as soberanias, aí não, amados. Então, o que nós vamos fazer? Desses que estão por fora, nós vamos desligar. Mas aqueles que são da nossa alma, estão nos regendo por dentro, desse nós podemos falar, não, você não tem mais lugar de trono no meu coração, você está fora, em nome de Jesus, amém? Porque, infelizmente, existem esses principados aí, esses tronos que estão dentro do nosso coração, agindo, influenciando. Presta atenção nisso que eu vou trazer. Uma vez o apóstolo falou
que temos as aberturas dos chakras, aqueles 7 chakras. Depois eu vi lá, estudando um pouquinho sobre isso, mas eu não me aprofundei sobre isso. Mas vimos lá que tem mais de 80, não sei quantos chakras, é uma coisa tremenda. Mas o Senhor, ele vai, o apóstolo explicou para a gente que essa abertura dos chakras, ela pode se dar simplesmente pelo sofrimento e pelo entendimento. Nós podemos ir abrindo esses chakras para o adversário. Por exemplo, os chakras da ira. Nós podemos simplesmente abrir para o adversário e nós vamos pegando esse sentimento que há no chakra, eu nem lembro o nome, amados, mas de um determinado chakra ali que tem, nós vamos abrindo aquele tipo de sentimento, vamos pegar os chakras o primeiro chakra, lá do coxígeo, não é? E nós abrimos aquele chakra para a sexualidade pervertida. Mas como eu abro chakras? Eu nem sei, pastora, eu nunca me expus a isso. Você abre o chakra a partir de uma perversão sexual. E isso o adversário vai pegar lá das regiões espirituais da maldade, lá diante do seu trono, vai pegar os demônios menores e vai lançar contra nós, às vezes, uma infestação demoníaca. Eu fui lá na Nova Era e me abri aos chakras, fiz yoga, fiz alguma coisa. Não fiz, mas eu tive atitudes comportamentais, emocionais, de pensamento que abriram esses chakras. Então, quando o apóstolo faz aquela renúncia, então você pega o óleo e passa nessa região, passa na outra região, porque você esteve envolvido com a nova era, mas porque você teve comportamentos iguais àqueles que estão na nova era. E o feitiço veio igualmente. Por quê? Porque o adversário vai pegar a força da nossa alma para nos infestar de demônios. Nós precisamos entender essas coisas, andar nos princípios dos principados. É isso que ele está falando. Você anda nos princípios que o adversário lança contra você, depois você vai ter uma manifestação igual daqueles que fazem as suas ofertas na esquina para Pombagira. Porque estamos andando de acordo com aquilo que eles pautam, as obras de magia dele. Amados, nós precisamos entender que uma alma mal resolvida, ela dá lugar a demônios, independente dos rituais que ela faça. Nós precisamos entender isso. Se nós andamos nos mesmos princípios que um adversário de rejeição traz contra a minha vida, nós simplesmente podemos ficar infestados de demônios. E eu preciso ter essa consciência e falar para Deus, Deus, arranca a raiz. O que é essa raiz? É aquilo que origina a minha manifestação, ou o meu comportamental, o meu pensamento, em cima daquilo que o principado manda fazer. E às vezes estamos pensando, ai, pastora, mas eu nunca fui na macumbaria. Ai, pastora, mas na minha família não tem tantos casos de perversão sexual. Mas teve, às vezes, um bestialismo na sua família? Às vezes teve... Oi? Balançando muito. Desculpa. Às vezes temos alguém que ia na casa de prostituição. Não precisa muito, amados. O problema é que de geração em geração o adversário vai multiplicando a iniquidade. E nós precisamos ter esse entendimento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que é esse amor? Esse amor, ele é a blindagem, porque se amamos a Deus e amamos ao próximo, nós não vamos andar naquilo que são os 5 mandamentos referentes ao Senhor e os 5 mandamentos referentes àquilo que é do homem. Nós andaremos com relacionamentos bem estabelecidos, estaremos bem resolvidos diante de Deus, Deus vai nos satisfazer e não entraremos nos lugares de cobiça da nossa alma. Veja bem que lá em 1 João, quando fala a respeito de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, esses dias eu estava vendo a respeito de algumas coisas, então eu estava falando a respeito da cobiça. Então, às vezes, nós estamos justamente indo comer pizza para saciar a cobiça da nossa alma, de sermos bem aceitos. Nossa, para ele está tudo bem. Às vezes, moramos em lugares para que as pessoas olhem para nós e nos dê aquele crédito. Olha onde ele mora. Olha onde ela mora. Estamos investindo no reino espiritual das trevas, fazendo com que as pessoas olhem para nós com admiração. O nosso carro que não podemos pagar, que já estamos lá no SPC, ou não sei lá onde a gente vai, Serasa. Por quê? Porque estamos com cobiça. O nosso comércio aqui, ele se chamava Walmart. E esse comércio, nós saímos de um lugar onde começamos com pimentas. Era um balcão da minha casa, a mesa da minha casa, a geladeira da minha casa, o fogão da minha casa. E ia muito bem, porque estávamos no propósito eterno do Senhor. Fomos para um segundo Walmart. Primeiro Walmart era verdadeiramente o mato, porque tinha 2 ônibus escolares na frente, ele era assim, socado, como diz meu esposo, entre 2 ônibus escolares,
e a parte dele assim em cima, tantos arbustos que não dava para ninguém ver, mas ali sobre as nossas vidas havia a mão do Senhor, e aquele lugar prosperou maravilhosamente, porque o Senhor estava naquele lugar. Quando eu pus o pé naquele lugar, o Senhor falou para mim, aqui será o seu recomeço, e verdadeiramente foi o nosso recomeço financeiro, ministerial. E ali o que aconteceu? Fomos para outro salão um pouco maior, depois viemos para um outro salão maior, e depois viemos para esse lugar que estamos agora, a nossa casa, o salão da igreja, tudo. Só que aqui nós terminamos o propósito de Deus. Por quê? Porque tinha cobiça no nosso coração. E aí, o meu esposo já falou, aqueles 6 mil de dívidas, há quantos anos atrás? 10, 12. Há 12 anos atrás, aqueles 600 mil de dívida que nós fizemos, foi por nossa conta e risco. Nós precisamos pagar isso daí. E o Senhor nos ajudou sim, porque Ele é misericordioso e bom. Mas nós saímos do plano de Deus, cobiça do nosso coração. Queríamos ser vistos, aceitos, reconhecidos. Olha, como fomos excluídos de ministério, havia isso lá no nosso interior. Nós queríamos provar para alguém, ou para as pessoas que éramos abençoados por Deus. Entendem, amados? Nós estávamos andando na raiz dos principados. A raiz que havia dentro de nós de carência, de sermos aceitos e reconhecidos na cidade, fez o quê? Juntamente com a cobiça do nosso coração, fez com que fizéssemos algo que Deus falou, façam assim, já tem 1/3 do que eu estou falando para vocês fazerem, não gastem tudo isso. Mas não, nós sabemos, pode deixar, Deus está atrasado. Olha cada coisa que vem no nosso coração. Então, amados, nós precisamos entender como libertadores, nós sempre precisamos falar para Deus, Deus, onde estão as barreiras? Onde estão as fortalezas? Onde está? Como foi formado isso? Quais são os tijolos? Quais são os tijolos da sua vida e da minha vida? Que foram colocados? Aquelas pedras. O que é uma fortaleza? Olhe depois lá no Google. Veja o que é uma fortaleza. É algo bem edificado. Ouviram uma pregação, está falando lá, não é uma pedra, outra pedra. Isso não é uma habitação, mas fortaleza é uma habitação para demônios. Então, o que acontece? Nós vamos formando aquela habitação e o demônio que nos rege daquele lugar está lá atrás. Porque nós demos guarida. Estamos andando no princípio dos principados. Como vamos fazer para destruir? Primeiro vamos mergulhar no amor de Deus e depois vamos nos expor à palavra. As palavras que estamos falando aqui, amado, elas são exatamente para destruir as fortalezas que vieram contra nós. A palavra de Deus diz que a minha palavra é espírito e vida. Então, elas vêm batendo nos blocos da morte para que o adversário seja exposto, e aí sim nós podemos falar para ele, saia em nome de Jesus, e ele vai sair. Ele vai ser secado daquele lugar. Observe que quando falamos a respeito de Leviatã, o que falamos? O que ele produz, um ambiente de lama. E quando nós vamos tentar tocar aquele ambiente de lama, ele se manifesta lá dentro e a gente fica com medo e recua. A intimidação, o medo, o pavor, o pânico, porque já demos todas as características dele. Mas aí Deus vem e fala assim, ô Jó, você não consegue ter entendimento desses 2 bichinhos que eu estou mostrando para você. Você não tem entendimento disso. Eu mostrei para você a natureza e a força dela. Você também não tem entendimento disso. Você não consegue nem saber, Jó 38, como os planetas, as constelações, os signos podem influenciar a Terra. Você quer falar que você sabe mais do que eu, Jó? Veja bem. Aí Deus fala para Jó assim, você está simplesmente me resistindo. Aí Jó, amado, no 42, ele fala assim, eu estava resistindo ao conselho. Eu estava encobrindo o teu conselho. Então, onde está a resistência do teu coração e do meu coração em relação à palavra de Deus, é exatamente aí que a fortaleza está firme. Então, Deus fala para você assim, você precisa mudar em relação às finanças. Nós não mudamos. Você precisa mudar em relação ao seu comportamento com o seu marido. Nós não mudamos. As fortalezas, elas estão aí. Aquilo que a palavra vem, nós resistimos à palavra. E a palavra de Deus diz, quem resistiu ao Senhor e terá paz? Não haverá paz para nós, amados. Deus está falando conosco, para quê? Para desmontar as fortalezas que estão nos aprisionando. E Ele está falando isso por amor e em amor. Só que se nós não damos conta de ouvir a sua palavra, sabe o que vai acontecer conosco? Está lá em Pedro. Se necessário for, vocês serão contristados por um tempo. Por que Pedro está falando se necessário for? Porque a contrição do Senhor, ela virá para nós se nós não ouvirmos a palavra quando Ele falar. Não corrermos a aplicar a palavra dentro daquilo que Ele fala. Tá bom, Senhor, como que eu aplico isso? Você quer ver uma palavra tremenda em relação a isso? Jesus fala assim, olha, eu amo a justiça e odeio a iniquidade. E aí Deus vem e me coloca dupla
alegria. Então, o que nós estamos fazendo que já deixamos o negativo, mas não pegamos o positivo ainda? Nós já amamos a justiça, mas ainda não odiamos a iniquidade. Quer ver como não odiamos ainda a iniquidade? Quando nós justificamos a nossa falta de perdão. Nós amamos a justiça, queremos a justiça de Deus na nossa vida, mas ainda estamos lá acariciando a ausência de liberação de perdão. Não estamos odiando a iniquidade, porque a ausência de perdão é algo que pode cair para inclemência, que pode cair para a raiz de amargura, e aí nós estaremos o quê? Na iniquidade. Então não odiamos ainda a iniquidade, aí Deus não pode nos visitar com óleo de alegria. Nós podemos falar para Deus, Deus, eu quero andar contigo, eu entendi que sem ti eu nada posso fazer, mas quantas vezes nós entendemos, sem Deus eu não posso fazer nada, mas não o chamamos para fazer todas as coisas juntos, cooperando com eles o Senhor. Entende, amados? Então, o Senhor, Ele está nos chamando para entendermos que aquilo que é negativo, a palavra de Deus lá em Coríntios, vamos pegar novamente, segundo os Coríntios, você pega, e Deus, veja bem, Deus, Ele nos dá um comando que nós temos que executar, anulando nós os sofismas, as fortalezas, as mentiras com a aparência de verdade. Então, quem faz isso? Nós, o povo de Deus. Nós é que fazemos isso. Então, é o Senhor que vai fazer por nós. Leia lá direitinho para você ver. Anulando nós os sofismas, as mentiras. Só que depois, amados, o Senhor fala, e leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, qual é a nossa parte? Você destrói aquelas fortalezas e anula as fortalezas, só que depois você tem que construir alguma coisa. Você tem que construir, pegou aquele pensamento e levou ele cativo, agora você tem que apresentar um outro tipo de pensamento que te leve à obediência de Cristo. O problema é que nós paramos no meio do caminho. Nós ficamos com a nossa mente vagando, não enchemos a nossa mente daquilo que é o pensamento de Cristo a nosso respeito. E a partir disso, nós não conseguimos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Veja como Jó foi perfeito naquilo que ele precisou fazer diante de Deus. Deus chegou para Jó e falou, o problema teu é a autojustiça, mente passiva. Exatamente. A passividade. Isso precisa ser intencional da nossa parte. E não estou falando que vai ser de um dia para o outro, é um processo. A palavra de Deus precisa ser gerada dentro de nós. E essa geração da palavra de Deus vai acontecer quando Deus gera em nós. Quando Deus, ele tem intimidade conosco, ele revela a realidade dele, aquela realidade se torna verdade para nós. E essa verdade, ela precisa ser gestada até que ela dê a luz e ela resolva totalmente aquele problema e passe a ser um fundamento na nossa vida. Um princípio que destrói totalmente o princípio do principado ao qual nós estávamos andando. E era maligno. Entendem o que eu estou falando? Shalom, bom dia, pastora Sueli. Então, o Senhor, veja Jó, estava falando de Jó. Veja o caminho de Jó. Jó fez um caminho perfeito. Porque quando Deus chegou e conseguiu falar para ele, Jó, eu quero te mostrar as coisas, você não tem entendimento. Ele fala assim, pegar a Bíblia aqui, amado. Ele fala assim, ó, uma vez falei, duas eu falei, mas agora não vou falar mais nada. Ele entendeu que a falação dele estava sobreposta por aquilo que era o adversário. Deus precisou trazer isso. Você está falando, você é um falastrão inútil, Jó. Porque você ficou argumentando juntamente com esse povo aí, só que você não permitiu que eu chegasse à raiz do seu problema. Agora eu estou te dando. Quem é esse que está lutando contra você? É um espírito de orgulho que te mantém na tua justiça. Aí ele fala assim, olha lá, Jó, falando no 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó entendeu que Deus tinha um conselho para ele. Deus tinha uma palavra. O que é um conselho? É uma direção. É um escape, é um lugar onde nós podemos andar. Sob as minhas vistas eu te darei conselho, orientações, coisas firmes. Eu vou fazer o caminho plano, a minha palavra vai te dirigir. Sob as minhas vistas. Deus está falando isso lá em Salmos. Eu quero te aconselhar para que você saia desse lugar. Mas Jó fazia assim para Deus: não quero, não quero, não quero. Aí Deus teve que trazer toda essa revelação sobrenatural para Jó poder entender que ele estava fazendo o quê? Fica longe, eu tenho estruturas que me garantem, porque eu era bom, eu fazia bem as viúvas, não havia ninguém que não se levantasse diante da minha presença, eu era o top das galáxias. E como assim o Senhor não reconhece a minha bondade, não? Estava falando para Deus dessa maneira, estava sendo arrogante, soberbo, características do adversário. Será que eu não sei mais que o Senhor não? A meu respeito, aí Deus precisa mostrar dois animais e o poder da natureza para falar para Jó, Jó, mire-se na sua insignificância, por favor. Então, amados, veja,
Aí o Jó falou assim: na verdade, falei do que não entendia. Quanto de nós já nos quebrantamos o suficiente diante de Deus para que os nossos argumentos cessem? E nós falarmos para Deus: Deus, eu falei do que eu não entendia. O Senhor tem motivos maiores do que eu posso entender. Ah, mas é que meu sofrimento. Ah, que é que eu não preciso passar por isso. Ah, que. Quantos de nós já calamos os nossos argumentos diante de Deus? Aí Jó disse: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que um especialista, ele pesquisa, 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 e ele morre sem saber tudo a respeito do assunto. Especialista. Se detém, às vezes, a pegar um aspecto só da ciência, e ele bate, bate, bate em cima daquilo, e ele não consegue esgotar o assunto. Sabe por quê? Porque Deus, Criador, está nesse negócio. E muitas vezes, amados, por causa da nossa própria arrogância, Ele não vai permitir que a gente chegue a algum lugar de ter aquele total esclarecimento das coisas, porque Ele é um Deus que renova todas as coisas. E aí, às vezes, do alto da nossa arrogância, achamos que já sabemos tudo. Ah, mas eu já sei onde vai dar. Por isso eu não vou, por isso eu não faço, por isso eu não vou. Aí Deus vai falar: por que você não coloca a mão sobre a sua boca e não para de falar? E não deixa eu falar com você? Por que você não deixa eu tirar esses princípios dos principados que estão te escravizando tanto? Por que você não permite eu tratar a sua vida como eu quero tratar? Sabe por quê? Porque ainda temos uma visão errada do nosso Deus. Achamos que ele é cruel, que ele está judiando de nós e que ele tem propósito, que ele não tem propósito na nossa dor. Nós ainda achamos que estamos na mão dos capetas, dos demônios, de Satanás. Shalom, shalom, irmã Eliane, em nome de Jesus. Ainda achamos isso. Nós ainda pomos a mão na cintura e falamos: o senhor não viu o que eu fiz já? Amados, Neemias, ele, por 2 vezes, na reconstrução dos muros, ele falou assim para Deus: lembra-te de mim, por todo esse bem que eu estou fazendo ao teu povo. Mas havia tanta humildade no coração dele. Ele queria gerar crédito ao Senhor a respeito da sua própria vida, mas havia humildade no coração dele. Eu sei que eu estou obedecendo o teu espírito, lembra-te de mim. Mas chegamos com arrogância diante de Deus e falamos: olha a obra das nossas mãos, eu que fiz, o senhor não viu isso não ainda? Não vai me reconhecer não? Não sabe quem eu sou? Exatamente o sentimento de Satanás. Não vê que eu sou o querubim da guarda ungido, tudo passa por mim, o senhor não está vendo não? Que eu estou cheio de pedras preciosas, eu sou uma orquestra ambulante, você não viu isso ainda, Deus? Que o Senhor venha nos abater de nossa soberba, para que possamos encontrar lugar de paz e de descanso. Em nome de Jesus. E aí Deus vem e confronta Jó. Escuta-me, pois, tu havias dito. Porque Jó, lá nos capítulos anteriores, ele falou para Deus: ah, quem dera eu tivesse uma audiência com Deus. Eu iria falar para ele tudo que eu sei. E aí Deus falou para ele: então tá bom, agora você tem a sua oportunidade, pode começar a falar. E aí ele fala: aqui Deus lembrando, trazendo à memória a oração que ele tinha feito. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Então, agora eu vou perguntar para você, Jó, e você vai me ensinar. Aí Jó pegou e falou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Então, amados, é isso que nós precisamos da parte de Deus. Se nós queremos sair dos lugares onde estamos cativos, nós precisamos sim nos mirar na nossa insignificância. Não algo pejorativo, porque todo o nosso valor, amados, ele vem da nossa ligação com o nosso Deus que nos criou. É Ele quem determina o nosso valor. Amados, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Então, nós temos valor diante de Deus. E nós precisamos entender, amados, que Deus fala assim: eu não quero saber nem a sua opinião a seu respeito, porque às vezes a sua opinião está
contrária àquilo que eu estou dizendo na minha palavra a teu respeito. Então, nós temos que lançar fora a opinião dos outros e a nossa própria opinião a nosso respeito. Paulo fala isso. Olha, quanto a mim, eu não me julgo. Eu tenho alguém para me julgar, a palavra me julga. Então, amados, nós precisamos entender isso. Na presença de Deus, Deus está falando, você tem valor, mas cuidado para não pensar de si mesmo além do que convém. Entende? Em nome de Jesus, tem uma moça aqui colocando algo. Enquanto eu leio, meu esposo vai falar algo aqui, o pastor vai falar algo. Aleluia. Quando às vezes a gente tem certos comportamentos, e a pastora falando agora a respeito de estarmos cativos, nós precisamos entender que os nossos cativeiros geram cativeiros. Verdade. E num comportamento, às vezes, simples, aparentemente simples, depois nós trazemos desdobramentos para nossa casa, que nós começamos a combater depois, falando, eu não entendo por que esse menino quer ser tanto o que ele não é. Eu não entendo por que essa menina é desse jeito. E aí, se você começar a fazer um mapeamento da sua vida passada, um remember, aí nós vamos começar a entender por que os nossos filhos ficaram desse jeito. Porque eles viram um comportamento nosso, que é o seu filho, quando chegou, o meu filho, quando chegou, falou assim, pai, tem um menino lá na escola, ele foi com um tênis novo, cara, bem melhor que o meu, hein? E aí você fala, eu vou dar um jeito nisso daí. E você vai e compra. E você não pode comprar, eu não posso comprar. Só que eu tinha que sentar com o meu filho e falar, filho, o tênis que você tem no momento para ir à escola é esse. Ore, e eu vou orar também para o Senhor gerar um recurso para a gente comprar outro. Mas no momento é esse. Não adianta agora olhar porque o outro comprou. Mesmo porque a indústria, ela está aí para isso. Tem um tênis moderno hoje que amanhã já está obsoleto. Tem um celular que nos atrai hoje, você fala assim, comprei o melhor celular que existe no mercado hoje, porque daqui 15 dias já lançaram outro, você já ficou para trás. E a indústria quer fazer justamente isso. E aí os nossos filhos ficam observando esse comportamento, que nós ficamos andando atrás dos outros. E aí eles vão ser criados nisso e vão ter um modelo, nós vamos passar um legado, uma forma, uma conduta para eles. E aí depois a gente fala, não entendo por que essa menina é assim, porque você é assim. Eu não entendo porque o menino é assim, porque eu sou assim. Então ele olhou para mim e falou: bom, esse é o modelo. Eu me mato, eu faço o que eu não posso, eu me endivido, eu faço o que eu te. Mas eu vou comprar o tênis, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Então ele está sempre desesperado por estar igual aos outros, porque a comparação já está estabelecida. Verdade. E isso foi um cativeiro que nós estávamos e transferimos para o nosso filho. Ah, não é uma maldição hereditária, não é nada. Não, não é, mas é um negócio que você já está, um comportamento que traz uma maldição. Sim, É um legado. comportamento que traz um legado, é um comportamento que traz uma consequência, um desdobramento do meu pecado que vai pegar meu filho, porque ele aprendeu assim, ele falou, bom, o modelo é esse. Sim. Quando apareceu alguém, um amigo na faculdade com um carro melhor, eu vou me endividar ao último grau, vou fazer tudo que eu puder fazer para ir com um carro igual ou melhor que ele. Ele tem isso dentro da cabeça dele. E aí depois, às vezes, a gente até já está mais maduro, mais velho, e a gente já sofreu tanto, a gente já deu até uma recuada nisso, para não sei porque meu filho faz isso, eu fico louco, porque foi o que você ensinou e o que eu ensinei. Então, cuidado com os desdobramentos, porque hoje são crianças pequenininhas, mas estão com o olho desse tamanho nas nossas vidas para ver o que nós estamos fazendo. E amanhã, isso que nós estamos fazendo para eles hoje vai trazer uma consequência, boa ou ruim. Amém? Amém. Então, amados, é exatamente isso. O que nós estamos fazendo? Às vezes, perpetuando algo que está dentro do nosso coração, a nossa cobiça. E isso é pecado. Veja bem que lá, como estávamos falando, em 1 João, João vai falar a respeito de que isso vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Então, nós precisamos entender isso, que nosso comportamento precisa ser totalmente modificado. A nossa vida precisa ser pautada pela palavra de Deus e nós resistimos a isso. Sabe por quê? Porque o nosso advogado de defesa, chamado orgulho, ele está em pé diante de nós, nos fortalecendo dentro dos princípios malignos que o adversário trouxe para nós geracionalmente. Seja ele com uma maldição hereditária, seja ele com um comportamental. Romanos capítulo 1 fala do comportamento e o quanto o comportamento gera legados malignos que vão estabelecer as manifestações de hoje. Nós vemos a bandalheira que tem acontecido na área de perversidade sexual. A idolatria traz a perversidade sexual. Mas nós achamos, não, um comportamento idólatra não vai acontecer nada com a minha geração. Vai sim, o Senhor está falando isso.
E nós, às vezes, fazemos vista grossa a determinados comportamentos dos nossos filhos porque não queremos magoá-los, porque não queremos machucá-los, nós queremos que ele vá na crista da onda. Às vezes, desenhos quais eles estão sendo expostos e todas as coisas, amados, que nós vemos no mundo se insidiando dentro da nossa casa, e nós falamos para os nossos filhos, também, né, coitado, lá na escola vão fazer diferença dele, que façam. Nós precisamos ensinar diferente para os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso, amados, porque estaremos guardando nossos filhos pela palavra. Mas o problema é que nem nós estamos resolvidos. Não precisa de tudo isso. Precisa disso e mais. Porque senão, amados, nós não vamos resistir à pressão e à opressão que está vindo sobre os crentes. Nós negociaremos fundamentos da palavra de Deus. Vemos aí quantas igrejas estão negociando os fundamentos da palavra de Deus. Não, isso é bonitinho, vai dar bom. E aí a nossa igreja, a nossa doutrina fica emporcalhada. Amados, uma das irmãs aqui, Paulinha Zutter, ela falou o seguinte, pastor, está vindo no meu pensamento direto por 4 dias e noite a palavra carbúnculo. Fui pesquisar, fala do colete sacerdotal de Êxodo 28 e fala também onde Satanás em Ezequiel 28:13. Então, querida, talvez Deus esteja falando para você. Analise aquilo que eu estou falando, amém? Julgue pelo Espírito de Deus e peça ao Senhor confirmação. Às vezes Deus está falando para você, filha, Satanás, o que ele era? E o que é esse sacerdote? Ambos se apresentavam diante do trono de Deus para ministrar, amém? Então você vai ter que escolher. Diante de qual manifestação desse carbúnculo você vai querer? Qual é a influência? Você vai querer estar naquilo que o Senhor verdadeiramente coloca sobre você como uma sacerdote do Senhor, Êxodo 28, Deus está falando, como um sacerdote se comporta e aquilo que ele traz como peitoral diante do Senhor, o que é um peitoral? Você vai precisar trazer as 12 tribos de Israel, cada uma com a sua representação. Carbúnculo, com certeza, representa uma das tribos, não é? Nos ombros e no peitoral. Agora, Satanás, ele tinha a sua maneira própria de ser sacerdote diante de Deus, e ele foi riscado como sacerdote. Então, entenda e peça para o Senhor, Senhor, onde de alguma maneira o adversário possa estar tentando me manipular. Estou passando por tentação em relação a isso, de ser uma pessoa a qual eu não consigo entrar por um sacerdócio totalmente puro na tua presença. Limpa as pedras do meu coração. Veja profundamente o que quer dizer essa palavra, no sentido de tribo, qual é a tribo que é, qual é a manifestação desse carbúnculo aí, qual é o brilho que ela traz, qual é o entendimento, qual é o número, tudo certinho que você vai ver lá, que dentro das tribos ela representa uma tribo, e aí depois você pesquisa, se você não tiver esse conhecimento, nós vamos pedir para Deus nos ajudar a te ajudar, e vai dar bom, amém? Em nome de Jesus, e talvez esse lugar de dualidade que o adversário queira trazer à sua vida, vai ser totalmente extinguido para a glória de Deus, amém? Julgue, Paulinha, amém? Em nome de Jesus. Então, amados, voltando aqui, o que Deus está falando para nós é que ele precisava colocar em Jó 2 características, lá das bem-aventuranças. Primeira característica, Jó, você precisa entender que você é pobre de espírito. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos. Não, bem-aventurados os pobres, os humildes. Ou seja, você precisa entender que na sua natureza adâmica você não pode oferecer nada para mim. Você acha que quem é a fonte da sua bondade é você mesmo? Você fez tudo isso para esse povo, foi você mesmo? Jó, você é pobre de espírito. Deus precisava alinhar Jó, tirar a soberba do coração de Jó, a autojustiça. Olha, não viu o que eu fiz? Deus vai falar para ele, eu vi. E quem te deu toda essa bondade fui eu mesma. Você precisa reconhecer. Você é pobre de espírito. Mas para me humilhar? Não, como eu estava falando, o preço pago por Jesus na cruz, ele demonstra o nosso valor. O que Deus pagou para nós, para ter nossas vidas de volta aos braços dele, demonstra qual é o valor que temos. Então precisamos sair deste lugar onde nós entramos no vitimismo, no coitadismo, e nós apresentamos uma aparência de humildade, a falsa humildade, no espírito religioso. Eu não posso, né? Eu não sei, né? Por que isso? Não, Deus está falando, reconheça quem você é pobre de espírito, e sem mim você nada pode fazer. E eu quero trazer para você o entendimento que eu sou a videira verdadeira. Você é o ramo, fique ligado em mim, eu te dou todas as coisas, mas reconheça quem te dá. Então, essa pobreza de espírito, ela não tem a ver com falsa humildade. Nós apresentarmos diante de Deus em vitimismo, falando, eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que em nós não há competência para gerarmos as obras do Senhor. Em nós não há jurisdição nisso, se não for através do Espírito de Deus, a palavra viva e o amor de Deus. É disso que Deus está falando, um reconhecimento de que a nossa natureza em si mesma, ela é pobre, é paupérrima, não tem nada para oferecer para Deus. A palavra de Deus diz que ele não recebe glória de homens.
Então não tem nada que façamos que vá glorificar a Deus, mas se estivermos na videira verdadeira, tudo que fazemos será de mãos levantadas e ele será glorificado. Depois Deus queria gerar em Jó outra virtude, sabe qual é? A mansidão, ser ensinável. Aí o Senhor fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, veja bem, por que Moisés não entrou na herança da terra prometida? Sabe por quê? Porque ele mesmo se auto-intitulou como o homem mais manso da terra. Ele mesmo. Eu sou o homem mais manso da terra. Quando Deus falou, fale com a rocha, ele bateu na rocha. Pela segunda vez, não é? Primeira vez, Deus falou, bata na rocha. Ele bateu. Na segunda vez, jogou água. O povo se saciou. Na segunda vez, Moisés foi. Deus falou para ele, vai lá e fale com a rocha. Cristo já havia sido crucificado. Não era para ele bater mais na rocha. Não há dois sacrifícios, é um só. E aí, Moisés, no alto da sua arrogância, Deus falou, você é o homem mais manso, eu posso te ensinar, então vou falar para você, não bata, fale. E aí ele, na sua arrogância, esqueceu que era o homem mais manso da terra, foi na rocha. Saiu água. Mas Deus falou para ele, olha, o meu nome foi glorificado, mas o meu nome não foi santificado. E por conta disso, você não separou o meu nome daquilo que é comum. Eu te mandei fazer outra coisa. Você ficará fora da terra. E Moisés viu a terra de longe. Aí nós pegamos Jó e pegamos o princípio lá das bem-aventuranças e nós vamos ver. Ficamos fora da conquista da terra, porque o nosso coração não é ensinável. Então, a primeira coisa, amados, que nós precisamos ter diante do Senhor é duas coisas. A primeira coisa é esse entendimento. Sem o Senhor eu nada posso fazer, todas as minhas fontes são no Senhor. E a segunda coisa, Ele precisa me ensinar a cada dia. Eu não posso ter em mim essa parte de que eu pego o Senhor e falo, sem ti eu nada posso fazer, mas eu nunca convido Deus para fazer nada comigo. Você entende isso? Nós precisamos entrar na presença de Deus de maneira intencional e arrancar aquilo que é o que Satanás colocou, os seus princípios, e colocar os princípios eternos da palavra e falar, flua, flua, flua. Satanás fala, você é rejeitado. Eu falo, eu sou acolhido. Satanás fala, você não é filho. Eu falo, eu sou filha amada do Senhor. Eu fui adotado pelo meu Cristo. Através de Cristo eu sou adotada. Satanás fala, você é sozinho. Eu falo, eu tenho uma família. Satanás fala, você é um perdido. Você não tem direção. O Senhor fala, sobre as minhas vistas eu te dou conselho. Você é importante para mim. Você entende o que é para fazer? Nós, em 2 Coríntios 10, amados, vai nos dar a chave daquilo que precisamos fazer. Porque ele fala assim, e depois de terdes cumprido toda a obediência, aí sim nós vamos punir a desobediência. Esse que é o nosso problema. Nós não cumprimos a obediência de enchermos-nos da palavra de Deus, porque o Senhor fala, olha, depois que a casa fica vazia e ornada, o adversário vem com mais 7. Então vão ser 8 e o teu estado fica pior. Então nós batemos as fortalezas, batemos. Começamos a entender que Deus está falando que eu sou outra pessoa, mas depois nós não nos enchemos com as realidades da palavra de Deus. Nós tínhamos uma realidade dos princípios dos principados. Agora nós temos a realidade dos princípios do trono de Deus. E Deus está falando para mim e para você, vamos sair desses lugares de miséria espiritual. E foi isso que ele falou para Jó. Jó, eu quero te devolver o teu lugar de prestígio. E eu quero devolver a herança que eu tenho para você na terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa tremenda. Os pobres de espíritos herdam o céu. Por quê? Porque reconhecem que precisam de alguém para salvar, para dirigir, para nortear, para orientar, para ter aquela comunhão com Deus, para levar de volta para Deus. Eu preciso de alguém para me salvar dia após dia. É isso que Deus está falando para nós. Esse é o pobre de espírito que reconhece que sem o Senhor eu nada posso fazer. Então dele é o reino dos céus. Aí ele fala, agora se eu conseguir te ensinar com os princípios eternos da minha palavra, aí você vai conquistar a terra. Você quer conquistar a terra? Eu quero conquistar a terra, quero ter as heranças espirituais que Deus deixou para mim nas finanças e naquilo que são as manifestações de Deus a favor de Jó, onde Jó foi retribuído de tudo. Veja, por que eu falei que o caminho de Jó foi perfeito e completo? Porque aquilo que ele precisava dar de resposta para Satanás, falando que Jó não era interesseiro, na intercessão que ele fez a favor dos amigos dele, ele conseguiu executar.
Ou seja, o coração dele foi cheio com a manifestação daquilo que ele viu do Senhor, e ele falou: não, eu não te entendia. Então o Senhor quer colocar ensino e pobreza de espírito dentro de mim? Humildade de espírito? Então eu recebo isso, e agora eu vou declarar aquilo que essas pessoas que vieram me consolar não puderam declarar a meu favor. E conforme ele vai fazendo aquela intercessão, Deus vai e devolve tudo para João. Entende o que eu estou falando? Nós precisamos começar a liberar as palavras dentro da mudança do cativeiro que Deus faz sobre nós. Nós não podemos só arrancar a fortaleza, nós precisamos nos encher de algo para podermos devolver a Deus. A minha palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então Deus ele está falando: você quer vencer as fortalezas da sua vida? Se encha da minha palavra, destrua os fundamentos malignos e deixa eu colocar um outro governo dentro de você. Lembra que eu tenho falado bastante a respeito de Deuteronômio capítulo 7? Rei, identidade, imagem, ouro e prata. Quando chegamos no lugar da nossa alma, pega o teu casamento. Quem é o rei? Quem é que governa a sua vida? É o princípio da palavra de Deus ou é o seu esposo? Ou é você mesma? Quem que governa a sua vida? Ah, mas sabe o que é, pastor? O meu esposo me machucou tanto. Então eu estou sendo governado por ele. Você, os teus sentimentos, os teus pensamentos estão sendo governados por ele. Há um fundamento ali. As pedrinhas ali, as pedronas, aliás, que levantaram. E o Satanás está lá dentro. Perdão, Satanás não, os demônios estão ali escondidos. E nós estamos andando nos princípios dos principados. Aí o que nós precisamos? Eu lanço fora essa palavra, eu tiro o reinado desse rei, daquele lugar, eu o exponho. Lembra? Quando Jesus fala, mas sobrevindo o mais valente, arranca a armadura na qual ele confiava, e aí ele amarra como é que fala? Ele amarra o valente, mas ele pode expulsar agora o valente, é exatamente isso que Deus está falando. Você vai, você se levanta, amarra o valente, e depois você arranca a armadura na qual ele confia. O que é a armadura na qual ele confia? O pecado, a iniquidade, transgressão. É nisso que Satanás se firma, para manter a casa arrumadinha para ele. Ele está escondido lá dentro. Aí nós arrancamos aquela armadura, aquela fortaleza, e aí a palavra de Deus vem e deixa Satanás totalmente desprotegido. E aí nós podemos falar: saia em nome de Jesus. Você não tem mais cobertura, você não tem mais lugar. Amém? Então, amados, depois eu leio aqui como é que fala? Os comentários também, em nome de Jesus. Aqui está falando exatamente isso que Deus quer fazer. E por que precisamos destruir Leviatã desse lugar de guardar os nossos sentimentos e os nossos problemas maiores? Porque, veja bem, a outra criatura que Deus colocou para falar com Jó, sabe qual foi? Foi algo chamado Behemote, e é o hipopótamo. Veja a descrição do hipopótamo. Amém? O texto descreve essa criatura de forma vívida e espetacular. Veja como Deus faz isso em Jó 40. No texto, Deus convida o paciente Jó a contemplar Behemote, que é uma de suas criaturas mitológicas, tá? Dentro do ideário da época ali de Jó, ele tinha entendimento de quem era Leviatã, de quem era Behemote. Jó sabia das coisas, mas tanto é que nos capítulos anteriores ele fala assim: levanta aqueles que podem despertar a Leviatã. Então ele sabia exatamente quem era Leviatã e quem era toda essa ideologia da mitologia que havia naquele lugar. Ele come erva como boi, ele vai falar, ele possui grande força nos seus lobos, seu poder está na musculatura do seu ventre, sua cauda se endurece como o cedro, e os seus tendões da sua coxa são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e os seus membros são como barras de ferro. Ele pasta nos montes ao lado de animais do campo, ele se deita debaixo das árvores sombrias, fica oculto entre os juncos e a lama. E os salgueiros dos ribeiros o cercam. O Behemote não se assusta com a violência das águas do Jordão, no transbordamento dos rios. Ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou furar-lhe o nariz e prendê-lo com um laço. Essas são as características de uma estrutura. Você entende que Deus está falando a respeito das estruturas que o adversário coloca na tua vida e na minha vida? E ela está muito bem escondida por toda uma lama produzida pelo adversário. Vamos pedir para Deus: seca essa lama, para que eu possa ver as estruturas, e aquela estrutura maligna vai ficar diante dos nossos olhos, e nós só poderemos condenar pela palavra de Deus, arrancar aquela estrutura, lavar aquele lugar com a água viva da palavra de Deus,
e estarmos verdadeiramente dando ordem, comando, e vai falar pedra por pedra, eu vou te arrancar, osso por osso, desse hipopótamo maligno que está dentro de mim, me fortalecendo e me enriquecendo, me endurecendo contra a palavra de Deus. Você entende como Satanás, ele esconde as estruturas verdadeiras que o adversário tem contra nós? Dá para entender isso? Por isso, como libertadores, antes de chegarmos numa ministração, nós temos que pedir para Deus, quebra as estruturas de orgulho que estão segurando este lugar, essa vila, essa casa, essa pessoa. Senhor, onde estão as estruturas de orgulho? No que esse povo se orgulha? No que o Brasil está debaixo de um orgulho aí maligno? E o orgulho, amados, pode ser a própria raiz de amargura, a escravidão que foi colocada no brasileiro, os índios que foram massacrados, aquilo que veio de Portugal, Espanha e todos os países que subjugaram o nosso país, amados. As raízes de amargura estão aí e elas também são orgulho. Nós não podemos pegar a raiz de amargura e falar a raiz de amargura não é um orgulho. Ela é um orgulho, porque ela está pautada num sentimento, num pensamento contrário àquilo que é a natureza do nosso Cristo. Então, ela é uma manifestação contrária à palavra de Deus. Então, nós precisamos, como Deus tem nos chamado a agir, amados, nós precisamos agir como Cristo. Nós vamos chegando nos lugares e vamos falando, me dá, Senhor, quem está protegendo os cativeiros dessa pessoa. Aí sim, nós vamos ter a visão espiritual correta. Essa pessoa tem raiz de rejeição. Olha, essa pessoa tem raiz de ira. Olha, essa pessoa, ela está num lugar de injustiça. Olha como a injustiça a persegue. Aí você vai ter um discernimento correto do que é a alma daquela pessoa. Só que primeiro você bateu nos argumentos que ela teve solidificando aquelas estruturas que a gente não consegue ver com esses olhos, ainda que espirituais, nós só conseguimos ver aquela barreira. Deixe o Senhor desmascarar a barreira do orgulho que formou essa fortaleza. E depois nós vamos ensinar as pessoas, depois que você vencer o teu adversário, agora se encha com a palavra de Deus. Peça para o Senhor, amados, isso é tão sério, que esse tal do Behemoth, a palavra de Deus diz que ele está no Jordão. Sabe o que é Jordão? É a significação do sangue de Jesus Cristo. Profeticamente falando. E parece que deu o sangue de Jesus abala aquela vida, sabe por quê? Porque não há arrependimento, está guardado pela fortaleza, o sangue de Jesus está ali, e aparentemente, por favor, não confunda a minha palavra, parece que o sangue de Jesus não consegue fazer nada. Mas não é que não consegue fazer nada, não há abertura. Jesus não é invasivo. Jesus não é intrometido, que nem Satanás. É necessário nós pegarmos e falarmos a Deus, Deus, teu sangue começa a operar em mim. Mas às vezes a nossa estrutura, a nossa cegueira espiritual é tanta. A palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho, a qual é Cristo. Então, nós precisamos entender os fundamentos com os quais nós estamos lidando, amados. Satanás é extremamente astuto. E nós falamos essa palavra. Esses dias visitei uma pessoa e o Senhor falou para mim, você vai precisar fazer esse determinado tipo de jejum, porque onde essa pessoa está, nessa fortaleza que ela está, você não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque é uma fortaleza que está ali, uma sepultura que aquela pessoa está. E se eu não estiver revestida com as armas da luz suficiente para conseguir combater aquelas trevas, a treva vai saber que eu não estou no lugar certo e ela vai falar, não tem fé suficiente para isso, não pode operar. Como o pastor Alexandre explicou com propriedade já algumas aulas atrás. Há fortalezas naquele lugar, que eu, em primeiro lugar, como libertador, preciso romper, bater. Às vezes vamos ajudar na intercessão de ministérios, em primeiro lugar precisamos ver como está a igreja. Às vezes a igreja está doente, o pastor está doente, e nós começamos lá, nos principados, nas potestades, tal. Só que aqui embaixo não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque eles já estão andando nos princípios dos principados. Primeiro precisamos arrancá-los dos princípios dos principados, colocá-los na centralidade da palavra, Cristo centralizado, para depois começarmos a bater nas estruturas das trevas. Sim, vamos desligar as influências malignas, vamos desligar para que não venham auxiliar, vamos criar um ambiente de proteção, sim, mas em primeiro lugar precisamos limpar aquilo que a igreja está passando, para que depois possamos entrar nesses altos lugares de guerra, onde sim, aí os tronos vão ser confrontados da maneira correta, de acordo com aquilo que Deus der para fazer. A batalha espiritual, amados, é necessário de dependência. Nós temos que entrar na presença de Deus, e não é porque sabemos. Amados, coisa linda. Coisa linda. Existem pastores que entram numa profundidade em Deus, num arrependimento. Até eu estava pensando, pastora Melissa, não é? Lá da região de Curitiba, da 5ª região. Ela entra na presença de Deus com arrependimento, que é coisa tremenda. Não tem nenhuma oração dela que eu tenha visto, ouvido, que ela não entre em primeiro lugar pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, iniquidades, transgressões. Perdoa toda a nossa linhagem geracional.
E ela vai entrando ali, aí ela vai envolvendo toda aquela circunstância com a palavra de Deus, e é tremendo. Não é? Então, quer dizer, é uma pessoa que você pode colocar no exército do Senhor e ela vai abrir os caminhos. Outra pastora, pastora Neuzivan, como já falamos, é uma pessoa de habilidade para colocar um ambiente espiritual de segurança. São as manifestações da tribo do Senhor. E cada um de nós temos um tipo de entendimento e é maravilhoso ver. Tem aqueles que vão entrar com as simbologias todas das tribos, então vão entrar com a estaca, com a letra rei, vão entrar com a parte do nome Issacar, vão entrar com como fala, o peitoral do jumentinho em descanso, carregando as cargas, vão entrar com tudo isso. Olha que maravilha! Mas nada disso, amados, vai funcionar se não tivermos dependência de Deus para batermos no inimigo certo. Eu sei também daquilo que Deus colocou na minha vida, talvez eu seja uma ajustadora dos exércitos e falamos, vamos por aqui. O meu esposo tem a palavra profética. Esses dias fomos fazer uma intercessão, eu falei, libera a tua palavra primeiro para depois entrar as nossas. Por quê, amados? Porque existe uma manifestação de uma coerência dentro do reino de Deus e nós precisamos aprender a andar nisso. Mas nós estamos tão afoitos para que Deus resolva os nossos problemas e os problemas das pessoas que vêm até nós que nos esquecemos que nós mesmos cavamos as nossas sepulturas com nossas atitudes. Os nossos pais cavaram as nossas sepulturas com a atitude deles. Nós, infelizmente, por conta da nossa ignorância espiritual, cavamos sepulturas para a próxima geração. E nós precisamos arrancar essas sepulturas primeiro, para que depois venhamos a fluir. Faz 4 anos que eu estou com o apóstolo Éder. E agosto agora faz 4 anos. Graças a Deus pela vida dele. Mas quanta sepultura eu tive que sair para chegar, amados, a poder falar determinadas coisas. Dentro da minha casa, junto com meu esposo. 4 anos para sair de lugares sepulturas tão tremendos e ainda estou saindo, não posso chegar aqui e falar para vocês, tá tudo bem. Não, não está tudo bem, a minha alma está sendo recriada. São 35 anos de uma doutrina totalmente errada que eu recebi. Então você acha que vai ser assim, num piscar de olhos? Deus está falando, vocês estão em processo, você já conseguiu destruir reis, você já conseguiu destruir um nome, uma identidade dentro de você. Agora, onde você está? Você está destruindo já a imagem de escultura que foi formada dentro de você? Você já conseguiu destruir aquilo que é valioso para dentro de você? Conseguiu destruir os fundamentos? Então passe para o próximo rei que quer governar a sua vida. A nossa reforma, perdão, a nossa restauração, amado, ela vai continuar até o dia de Cristo. Agora, o problema é que nós, às vezes, queremos que tudo aconteça nas nossas vidas assim, e não é assim. Nós temos um tempo de nos apressar, rendermos aos pés do Senhor. Amados, Deus está nos chamando para uma rendição, e não para uma... Como que eu posso dizer? Eu dou conta, porque eu já sei isso. Deus está te chamando e me chamando, eu me rendo. Não posso fazer nada. Estou muito seguro de quem eu sou em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, eu sou teu filho. Mas eu já entendi que eu não posso fazer nada. Eu me rendo. Rendição. Não é hora de guerra com Deus, é hora de paz com Deus. Eu me rendo. Gideão, é hora de paz com Deus. O Senhor está falando que é para eu ir? Eu vou. Mas me dá a segurança. Então eu vou colocar um novelo de lã. Pega a água e põe tudo no novelo. E depois o Senhor deixa o novelo seco. Espalha por todo ao redor do novelo. Sabe do que ele está falando? Está falando da cruz do Calvário. Um pastor pregou isso há muito tempo atrás. Jesus Cristo na cruz do Calvário absorveu todo o pecado e ele ficou encharcado do nosso pecado. Depois ele seco, ele permitiu que toda a glória dele, amados, fosse espalhada por toda a terra. A cruz do Calvário é o centro de tudo. Então precisamos entender que Gideão, ele fez paz com Deus. Em primeiro lugar, para depois sair a guerra. Essa é uma palavra que está, como eu posso dizer, me perseguindo por esses dias. Primeiro fazemos paz com Deus. E desse lugar de paz com Deus, nós podemos fazer toda a guerra necessária. É necessário, sim, amados, nós entrarmos num lugar de rendição. Gideão se rendeu, ele tinha os argumentos dele. Tinha. Deus deu uma prova muito tremenda para ele. Vai lá e destrói o altar de Azerá e de Baal, que está no quintal da casa do seu pai. Pensa numa missão difícil. Sabe o que Deus estava fazendo? Faça um corte geracional. Faça um corte geracional daquilo que quer influenciar a sua casa, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida. Fale para o seu pai, pai, eu te amo, mas eu faço um corte geracional. Não estou de acordo com isso que você cultua. Eu tenho o meu Deus vivo, Jeová Shalom, entrou na minha vida e eu vou fazer diferença. Não vou mais andar debaixo de temor, porque esses ídolos que o Senhor tem cultuado, Pai, ele só tem trazido medo para nós e ele tem suscitado o adversário para nós. Mas Deus falou para mim, faça paz comigo.
Eu entendi que Deus está me chamando para algo novo e diferente. Ah, eu sou o menor da minha casa. Tudo bem, Jeová é paz. Ah, mas a minha família é a menor, não temos importância nenhuma. Jeová é paz. Ah, Senhor, mas eu sou muito medroso. Jeová é paz. E eu, dia após dia, vou te seguir por onde quer que o Senhor estiver me chamando. E eu faço agora. O altar do meu pai, vou fazer. Mas tenho tanto medo, Senhor. Não vou fazer de dia, vou fazer de noite. Ninguém vai nos ver. Eu vou fazer de dia. Aliás, eu vou fazer de noite, mas eu vou obedecer. Deus respeita o teu limite e o meu. Tem coisas que não vamos conseguir fazer à luz do dia. Ainda que você faça na calada da noite, faça e execute. Deus vai te honrar. Depois ele fez o teste dos novelos de lã. E depois Deus foi falando para ele: olha, chama os exércitos. E vieram aquele monte de gente. Aí ele já dispensou um pouco. Aí Deus falou assim: é muita gente, 32 mil. Eles vão falar que fui eu que. Foram eles que conseguiram. Mande mais gente. E ele medroso daquele jeito. Aí ficaram só 300. Só 300. E ele ainda tinha medo. Observe que Deus não se importou com o medo de Gideão. Foi lá e falou para ele: quer acabar com o teu medo? Eu estou vendo que você tem medo ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Pega teu servo Poá, vai lá com ele no arraial dos midianitas. Escuta o que eles estão falando. Aí ele, de surdino, foi lá, se colocou num lugar. Aí tinha um rapaz que tinha tido sonho, um conversando com o outro. Sabe o que eu vi? Eu vi um pão assim, ó, que desceu do céu rodando, e puf, bateu de frente da casa do chefe da impiedade. Bateu no telhado dela e destruiu todinho ela. Essa palavra está em Abacuque, amados, capítulo 3. Ele destrói o telhado da casa do chefe da impiedade e descobre de todo o fundamento. Deus foi lá, antecipou para Gideão e falou: ó, estou mostrando para você, vai vir um pão do céu. Eu vou fazer algo por vocês. Você está com medo ainda? Mas o meu amor lança fora todo medo. Escute a minha palavra. Você é importante para mim. Você entende, Gideão, de Deus? Você entende? Cada um de vocês entende? Eu preciso entender, meu esposo precisa entender, a nossa geração precisa entender. Somos importantes e limitados. Mas Deus não está preocupado com a nossa má teologia, com a nossa fraqueza, nossa fragilidade. Deus está esperando corações rendidos. Fazemos provas do Senhor com humildade de coração. Observe que Gideão tinha humildade de coração. Ele não estava afrontando a Deus. Se és tu, faça tal. Não. Oh Deus, é você mesmo? Então espera um pouquinho, eu vou buscar um altar aí, vou levantar um altar. É você mesmo? Põe água. É você mesmo? Tira a água. É você mesmo, mas esse monte de gente, eles não vão poder ir comigo. Eu ainda tenho medo. Um coração rendido. Aí Deus vem e dá aquele sonho ao adversário. Porque Deus, ele querendo, amados, até o adversário dá boas notícias para nós. Até o gerente do banco pode te procurar e falar: viu, alguma coisa aconteceu. Esses dias eu vi o testemunho de uma irmã que tinha ficado viúva. E algumas coisas, e foram lá, falou para ela: não, aquilo que seu esposo fez de empréstimo não é passível dele ser quitado após a morte, vai ter que pagar mesmo. E aí ela ficou apavorada, era alto. E aí ela entrou na presença de Deus, e Deus falou para ela ter calma, e um tempo depois o gerente ligou para falar que havia sido verdadeiramente quitado aquilo. Deus permitiu para que a fé dela fosse provada. Nós precisamos permitir a nossa vida ser provada, mesmo em lugares de muita fragilidade. E aí Deus veio e falou: ouviu o que eles falaram, filho? Ouviu? Então, ele mesmo deu o discernimento. O rapaz falou assim, o outro rapaz falou para ele: isso não é, senão a espada de Gideão contra o nosso comandante. Não é, isso é o Deus dele lutando por eles. É isso que Deus vai falar para mim e para vocês. Só que é necessário, amados, nós permitirmos que Deus tire as nossas estruturas. Deixe Deus confrontar. Deixe Deus confrontar. Vai doer sim, ninguém está falando que não vai doer. Já pensou que Gideão sentiu quando Deus falou para ele: manda esses 32 mil embora e vamos ver quantos vai sobrar? Para uma pessoa insegura. Já imaginou quando Deus falar para você: confia só no meu nome? Já imaginou como é? Ah, Senhor, mas não vai estar comigo o meu pastor, eu vou ter que ir lá pregar sozinho. Não vai estar comigo o meu esposo, o meu filho, não vai ter ninguém comigo. Ô Senhor, mas é uma batalha tão alta. Ele fala: meu espírito estará com você, o céu estará com você. Você entende? Não é uma questão de desvalor, é uma questão de saber quem se é em Cristo. É disso que Deus está falando. Vamos vencer as estruturas de Behemoth.
Vamos vencer as camadas e camadas que Leviatã põe em nós para nos enganar e nos iludir. E eu não estou falando aqui de sentimentalismo, estou falando de Deus tratando como um homem, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Estou falando de amor de Deus para com uma pessoa frágil que ele precisava levantar para ser general de um exército. Eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando de nós. Não estou falando de sentimentalismo, não. Às vezes as pessoas pensam, ela falando com essa voz melosa, meio chorando. Nananana. Não, estou falando de emoções conquistadas. Eu estou falando de firmeza em Deus. Eu estou falando de nós sabermos quem nós somos em Deus. Porque as nossas emoções precisam ser conquistadas. Porque se as emoções não precisassem ser conquistadas, Deus não deixava na palavra a respeito de conquistarmos a nossa alma. Nós precisamos, amados, permitir que o Senhor conquiste a nossa alma. Amém? Em nome de Jesus, vamos encerrar. Então, eu creio que vencemos mais uma. Agora, amanhã, eu não sei do que nós vamos falar, porque eu me esqueci, mas em nome de Jesus, vamos falar de alguma arma de guerra. Em primeiro lugar, eu queria deixar firmemente essa manifestação que precisamos entender como Deus trabalha nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Nas estruturas, naquilo que vem para assegurar o avanço do exército do Senhor. Em nome de Jesus, meu esposo vai orar e enquanto ele ora, eu vou olhar aqui algumas perguntas que ficaram e aí, em nome de Jesus, vamos de alguma maneira responder. Se não for hoje, amanhã respondemos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Tomarmos muito cuidado com algo que a gente escuta, a grosso modo, falar esse negócio de Moisés, e parece uma injustiça tão grande. É, Parece que Deus é tão severo, sim. parece que Deus foi tão injusto mesmo com Moisés, porque Moisés foi um homem de Deus da envergadura que foi. Fala, cara, por que que Deus fez isso? Porque falou, fala e bate, e já não entra, já vê de longe que. Só que nós temos que entender que a quem muito é dado, muito é exigido. E para Moisés foi dado muito, muito, muito. Então Deus jamais pedirá algo para mim e para você que nós não possamos dar. E de repente, quando nós, dentro daquilo que somos exigidos, daquilo que Deus já nos deu, e quando não damos a resposta no patamar que nós já temos construído dentro de nós vamos perder algumas coisas. Mas não é porque Deus é injusto. Você já tinha condições de dar essa resposta. Eu já tinha condições de dar essa resposta. E nós não demos essa resposta. Então, que nós tiremos da nossa cabeça que Deus é injusto, que Deus é muito cruel, que Deus é muito isso, muito aquilo, porque foi dado muito para ele. Eu cheguei a me escandalizar quando eu vi Geazi ali, aquela lepra, Eliseu falando para ele, a lepra vai pegar sobre você e sua casa para sempre. Eu falei, é muito duro, é muita consequência para uma atitude aparentemente, cara, normal, passível, mas que tipo de princípio ele estava quebrando ali escancaradamente? A desonra ao pai. Geazi tinha acabado de ver Eliseu falando que não queria nada. Falou para Naamã, leve as suas ofertas com você, eu não vou pegar nada. Era o pai espiritual dele, era quem mentorava ele. Ele estava vendo que era um homem de Deus, um homem sério. Então, se não serve para o meu pai, não serve para mim. Se meu pai está falando não presta, se meu pai está falando não quer, pastor, mas era dinheiro, era ouro, era prata, era, mas não presta. E aí Geazi sai correndo atrás, mente, quebra um monte de princípio, e aí vem a lepra sobre ele e a sua casa. E a gente fala, nossa, mas é muito duro. Mas sim, muita coisa foi dada para Geazi. E quando foi exigido um comportamento dele segurar, ele não conseguiu. E ele então pegou aquilo que estava no ambiente espiritual. E assim também como Moisés, foi dado muito para ele. E quando ele precisou manifestar fala com a rocha, e como ele mesmo tinha dito que ele era o homem mais manso da terra, então existia uma atmosfera espiritual sobre ele que ele tinha condições de dar essa resposta. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O problema é que nós queremos, depois de nós não darmos as respostas coerentes com aquilo que nos foi dado, nós queremos culpar a Deus. Verdade. Claro, Deus exigiu muito de mim. Deus esperava uma coisa que eu não podia dar. Nunca, jamais isso acontecerá. Deus nunca vai esperar algo de você e de mim que nós não possamos dar. Nunca, 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 nunca. Não tem como isso acontecer. Deus só vai esperar uma resposta minha e sua, que nós já temos condições dadas por Ele para dar essa resposta. Amém? Deus não é injusto. Deixa eu só falar uma coisa, amado. Vamos atualizar o Geazi? Ananias e Safira.
Mentiram ao Espírito Santo. Amém? Por isso morreram. Porque a lepra se apegou a Geazi, mentiu ao Espírito Santo. Estava representado por Eliseu. Ele tinha a oportunidade de falar, sabe o que é, Geazi? Sabe o que é, Eliseu? Eu fui tentado e está aqui, ó. Eu comprei sim. Eu comprei não, eu fui atrás. Dentro de mim havia o desejo de ter campos, olivais, isso, aquilo outro, como Eliseu discerniu o coração dele, que ele estava atrás dos desdobramentos da riqueza que ele pegou da parte de Naamã. Só que, ao invés da oportunidade de Eliseu, quando falou para ele, onde você foi? Ele pegar aquilo e já aproveitar e responder corretamente o que ele fez, ele escondeu a sua transgressão. Como aquela mulher, a Safira, quando chegou diante de Pedro, Pedro falou para ela, vocês venderam assim, assim? E ela preferiu ocultar o seu pecado. Então, amados, precisamos entender, quando mentimos diante do Senhor, as consequências vêm. Moisés tinha todo o respaldo, como foi falado já aqui, a quem muito é dado, muito é exigido. Ele poderia ter dado uma resposta diferente, mas ele já estava irado com o povo de Deus. Leia lá para você ver. Ele já estava irado, estava porra aqui do povo de Deus. E por conta disso, ele representou o mal a Deus, porque ele estava na sua própria alma ou na sua carne. Amém? É isso que eu queria colocar. Amém? Amém. Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Pai, que o Senhor possa nos remover das estruturas, das fortalezas, dos lugares aonde realmente o adversário tem condições de nos doutrinar, monitorar, fazer com que andemos de acordo com as suas leis e estatutos. Pai, nos tira desses lugares e nos estabelece na tua palavra para que rompamos com aquilo que o adversário tem de projeto para nós. Há um projeto maior, há um projeto da eternidade liberado sobre as nossas vidas. E esse projeto de hoje, da vida aí que temos nessa terra, Amém. e também um projeto do inferno, ele é inferior ao projeto original. Que nós nos encaixemos ao projeto original, que é o próprio Cristo, um projeto de redenção, de restauração, de sair desses lugares adâmicos, almáticos, que nos sufocam, que nos matam, que nos trazem consequências terríveis para nós, para as nossas casas. Nos ajuda a vencer com todas as estruturas, fortalezas, orgulhos, rebeldias, mentiras, sofismas, todo tipo de prisões e fortalezas que se estabelecerem em nós, que possamos romper, Pai, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, Sim, guarda Pai. nosso dia, nossa casa, nossa família, nossos bens, tudo aquilo que Sim. pertence a nós. Alcança a vida do apóstolo, da apóstola que estão voltando para o Brasil. Sim, Pai, em nome de Jesus. Já devem estar agora em São Paulo. Sim, Guarda meu Deus, eles em nome guarda. de Jesus. Leva-os em segurança até a casa deles, Pai. Sim, Tenha papai. misericórdia de Em nós. nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai. Sim, Nos meu Deus. estabelece na tua vontade Sim, perfeita. papai. E que cada uma das vidas aqui representadas em suas casas Sim, sejam papai. alcançadas pelo teu poder. Sim, meu Deus. E que haja arrependimento e contrição diante de ti. Sim, Pai. Para que as coisas sejam mudadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu vou procurar quem deixou aqui as perguntas, eu já anotei aqui, depois eu te procuro no privado para estar respondendo, amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom, Deus abençoe, fique Shalom, com obrigado, Deus, até amanhã, amanhã, em nome de Jesus. em nome de Jesus.